escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meu pessoalzinho amado. Hoje eu começo essa aula de uma forma diferente. Sabe como? Mais feliz. E por que eu tô mais feliz? Porque eu fiquei sabendo que as nossas aulas presenciais vão recomeçar em janeiro. Tem coisa melhor do que isso? Nós vamos nos encontrar. Pessoal, será que eu vou reconhecer vocês? Vocês devem estar enormes, gigantes, mais bonitos. Que coisa maravilhosa, que emoção. Pois é, isso vai acontecer porque Deus é fiel e tudo está voltando ao normal. Bom, enquanto isso não acontece, nós vamos fazer hoje a nossa aula de número 3, que se chama O Amigo dos Pecadores. De quem que nós estamos falando? De Jesus, é claro. A nossa revista se chama Jesus, o Salvador. E aí, para começar, como fazemos todas as aulas, nós vamos fazer uma oração. Por que fazemos oração? Porque sem Deus, nada podemos fazer. Vamos lá? Fechem seus olhos. Nosso Pai Celestial, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a entender que este é um dos momentos mais importantes da nossa vida. É nesse instante que nós estamos crescendo em sabedoria e graça diante de Ti. A Tua palavra é eterna, Senhor, e nada se compara a estar na Tua presença santa e poderosa. Por isso, Senhor, abençoa-nos, fazendo com que esta lição fique gravada no nosso coração por toda a nossa vida, para que não sejamos enganados por nenhum vento de doutrina. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu pessoal? Então vamos lá. Abram suas Bíblias em Lucas 19 e nós vamos ler os versículos de 1 até 10. Vamos lá? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu num sicômoro, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Mas, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Eu já sei o que vocês estão pensando. Vocês devem estar pensando assim: eu já conheço a história de Zaqueu, tia Ludmila. Eu sei, eu também conheço, porque eu sou bem mais velha que vocês e já ouvi muitas vezes. Mas eu posso garantir
que cada vez que eu ouvi essa história, eu aprendi uma lição diferente. Porque essa é a palavra de Deus. É uma fonte inesgotável de sabedoria, de descobertas e de lições preciosas que nos fazem crescer em sabedoria. Pessoal, hoje nós vamos ouvir a história de Zaqueu, vamos analisá-la a partir de um ângulo diferente. Eu diria um ângulo que tem tudo a ver com a vida de vocês nessa idade. É o ângulo de jamais desprezar quem quer que seja. Vamos lá? Então, Jesus estava viajando da Galileia para Jerusalém. Então, ele estava vindo do norte para o sul. Enquanto ele viaja, ele vai se tornando amigo de publicanos e pecadores. Nessa história, Jesus está agora atravessando a cidade de Jericó. Havia ali um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Porém, é importante que você saiba que os cobradores de impostos, também chamados de publicanos, você sabia que publicano era cobrador de impostos? Tá vendo? Aprendendo. Muito bem. E os publicanos, ou cobradores de impostos, eram odiados pela sociedade judaica. Mas por quê? Em primeiro lugar, porque eles trabalhavam para os romanos e não para os judeus. Como assim? Os judeus pagavam impostos para os romanos? Sim. Por quê? Porque Roma tinha conquistado Israel. Então, eles é que mandavam em tudo. Portanto, os judeus pagavam impostos para os romanos. Que revoltante, né, gente? E, além desse desagradável detalhe, os cobradores de impostos eram desonestos e oprimiam o seu próprio povo. Os valores que eles cobravam eram muito altos e eles tinham a cara de pau de cobrar mais acima ainda do que aquela fixada por lei. É lógico, né? Para o proveito próprio, para o bolso deles. E querem saber do que mais? Quando as pessoas não podiam pagar o que lhes era cobrado, os próprios publicanos lhes ofereciam empréstimos. Ai, que bonzinhos! Bonzinhos nada! Se eles emprestavam 10, eles queriam 100 de volta. Que raiva deles! Para vocês terem uma ideia, nem na sinagoga, na igreja, eles iam, porque eles sabiam o quanto eram odiados. Agora pensem em Zaqueu. Se ele era chefe desses parasitas do povo, como ele devia ser odiado por todo mundo? Porque é lógico que, como chefe, ele tirava muito mais dinheiro do povo. Provavelmente, gente, no fundo, ele era um infeliz. Apesar de tanto dinheiro extorquido das pessoas que trabalhavam, ele devia ser um cara solitário. Sabe aquela pessoa que não acha graça em nada e se resolve dar uma voltinha na rua, todo mundo olha feio e fica ali falando mal dele? Era o Zaqueu. Então, voltando à nossa história, já que agora vocês sabem tudo sobre os publicanos, vamos imaginar a cena. E lá vinha Jesus, humilde, amado, Rei dos Reis, cercado pelas multidões, quase não conseguia andar de tanta gente. E Zaqueu, não sabemos por quê, queria muito ver Jesus. Fico pensando, talvez aquela multidão, aquela confusão tenha despertado o interesse dele. Ou ele tenha ouvido que Jesus era conhecido como amigo dos cobradores de impostos. Verdade, gente. Realmente, Jesus já tinha até um discípulo chamado Mateus, que havia sido publicano. Se vocês lerem lá em Mateus 9:9, vocês vão ver essa história.
E se vocês lerem Lucas 5:27, vocês também vão ver essa história. Mateus, também chamado Levi, Lucas conta que ele era chamado de Levi, filho de Alfeu, era um cobrador de impostos. E Jesus olhou ele lá na casinha cobrando impostos e disse: segue-me. E Mateus o seguiu. Então Mateus era um cobrador de impostos, que se converteu, que se tornou uma pessoa boa. Então, eu acho que Zaqueu, sabendo dessa história, ele falou: olha, eu acho que esse moço não tem antipatia por mim. Eu preciso ver ele passar. Não sabemos, né, gente? O que importa é que ele subiu numa árvore, numa árvore onde Jesus passaria. E ele achou que Jesus não ia vê-lo, que só ele ia ver Jesus. Lê do engano. Jesus é o próprio Deus. E de uma forma sobrenatural, vamos ver o que aconteceu? Bom, Zaqueu subiu numa árvore bem alta. Essa árvore se chamava sicômoro. Presta atenção agora, um parênteses. No final da sua lição tem uma história em quadrinhos que fala do sicômoro, da importância que ele teve naquela época, tá? Essa árvore, ela alcançava de 8 até 15 metros de altura e ela tinha uma madeira muito nobre. Ela só não se comparava ao cedro do Líbano, tá? Mas ela era nobre. Mas enfim. E lá foi Zaqueu. Agora imagina, Zaqueu não era um moleque. Ele era chefe do cobrador chefe dos cobradores de impostos. Imagina um homem dessa importância, subindo numa árvore. Ele queria muito ver Jesus. E quando ele está lá em cima e Jesus passa embaixo daquela árvore, o que aconteceu? Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é necessário, me convém, que eu me hospede na sua casa. Gente, imagina o susto que Zaqueu levou. Vocês conseguem imaginar isso? Acho que no mínimo ele pensou: gente, ele sabe meu nome. Maravilhado com isso, ele desce depressa da árvore. Que honra receber Jesus, o Rei dos Reis, na sua casa. Logo ele, que era odiado por todos, agora era visto como amigo do Filho de Deus. Agora vocês conseguem entender a transformação? Quando ele sobe, ele era um pecador. E ao descer, Zaqueu estava concordando pela primeira vez na vida com o significado do nome dele. Vocês sabem o que quer dizer Zaqueu? Quer dizer puro. De puro ele não tinha nada até aquele instante. Mas Jesus ia transformá-lo em um homem puro. O coração dele, naquele instante, era como de uma criança, dando muito valor para Jesus. E ele recebeu Jesus na casa dele. Ele fez uma refeição com Jesus, acho que é a melhor que ele fez na vida dele. E ao final dessa refeição, ele se levantou e disse: Jesus, eu quero dar metade da minha fortuna para as pessoas pobres. E sabe, eu sei que não fui honesto. Eu vou dar 4 vezes mais, eu vou devolver 4 vezes mais para as pessoas com quem eu fui desonesto. Onde Jesus passa, presta atenção agora, meu querido aluno, onde Jesus passa, a transformação. Quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa, é necessário que eu fique na sua casa. Isso nos mostra uma coisa muito importante, pessoal. Mostra que Jesus já tinha isso como missão da vida dele como Salvador. Ele já sabia que quando ele entrasse na casa de Zaqueu, ele não ia apenas se tornar amigo de Zaqueu,
acolher Zaqueu, mas ele ia dar para Zaqueu o bem mais precioso, que era o quê? A salvação. E Zaqueu deu tanto valor porque foi salvo, que resolveu ser um homem bom, dali para frente, ser um homem transformado. Então, outra coisa que você tem que entender. Vocês lembram que eu disse que a multidão ficou murmurando, ficou reclamando, se queixando? O quê? Jesus? Ele vai comer com um pecador? Ele vai se hospedar na casa de um pecador? Sim, vai, porque Jesus, bem antes, lá em Mateus, ele disse que ele veio para salvar os pecadores, para buscar o pecador. Ele diz que quem precisa de médico são os doentes e não quem está com saúde. Quem precisa de um salvador são os pecadores. Você precisa de um salvador? Eu preciso. Eu, lógico que preciso. Todos precisam de um salvador. Então, pessoal, Jesus deu para Zaqueu não só a amizade, mas deu a salvação. E nem ligou para o que a multidão estava pensando, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não seleciona pessoas. Ele veio para salvar toda a humanidade. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Zaqueu fez tudo isso para ganhar a salvação? Não. O que alegrou o coração de Jesus foi o arrependimento de Zaqueu. O coração de Jesus se alegra quando nós nos arrependemos, porque quando nós nos arrependemos, é sinal de que nós reconhecemos que somos pecadores. Nós tiramos da gente toda a nossa arrogância, todo o nosso orgulho de achar, eu sou assim, eu mereço a salvação. Não. A única coisa que nós merecemos é a condenação eterna. Então, quando nós nos arrependemos, significa que nós reconhecemos que somos pecadores sim, que pecamos o tempo todo, seja em ação ou pensamento, nós nunca vamos alcançar o padrão de santidade de Deus. E se nós não vamos alcançar, nós não vamos poder conviver com Deus na eternidade. Jesus é o único caminho, é só através dele que os nossos pecados são perdoados. E não só os nossos, os de toda a humanidade. Então, nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos do perdão tanto quanto qualquer outra pessoa. O que alegrou o coração de Jesus foi o arrependimento de Zaqueu. O que ele fez depois foi consequência de ter sido salvo. Quando ele recebeu a salvação, ele não sabia como agradecer. E ele queria fazer coisas que agradassem a Deus. Então, ele se tornou um homem bom. E é isso que eu quero que vocês entendam. O versículo principal da lição de vocês diz isso, mas o foco está nisso. Olha, gente, presta atenção. Jesus veio para perdoar os seus pecados e os meus. Mas só os nossos? Não, de toda a humanidade. Por isso nós não podemos selecionar as pessoas para quem nós vamos pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus rejeitou Zaqueu? Podia ter rejeitado. Zaqueu era odiado por todo mundo. Ele oprimia os pobres, ele era desonesto. Mas não. Jesus não selecionou pessoas, ele ama o pecador, ele vem buscar justamente aquele que está afastado da salvação. Vamos lá, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. 1 João 2, 2. Então o versículo chave da lição de vocês diz isso, guardem esse versículo para sempre. É por meio do próprio Jesus Cristo que nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. O que João quis dizer com isso? É para a gente olhar alguém de cima? Pobre coitado, eu não vou dar atenção para ele é muito pecador. Não, o que João quis dizer com isso?
Todo mundo precisa ser perdoado. Nós não somos melhores do que ninguém. O resumo é esse. Então, gente, presta atenção. Agora, eu quero que você entenda. Tá bom, se ninguém é melhor do que ninguém, qual é a minha responsabilidade nisso? A sua responsabilidade é maior pelo fato de você conhecer a palavra de Deus. Então, você tem que pensar, se Jesus acolheu Zaqueu, mesmo a multidão toda falando mal de Jesus, não é? Às vezes todo mundo ali tá falando assim, ai, olha lá, ele tá conversando com aquele cara chato. Ué, Jesus ligou para a multidão? Não, Jesus tinha amor por todas as almas, e é isso que você tem que ter, se você é filho de Deus. Para de querer dar satisfação para os outros quando você está fazendo a coisa certa. Então, acolha quem precisa de carinho, precisa de acolhimento. Não importa se essa pessoa está agindo errado, se não está, é ela que precisa mais do seu apoio, do seu conselho, da sua amizade. Não é isso? Então, agora eu quero saber. Para um pouquinho e pensa, quem é você? Quem é você? Você tem coragem de perguntar para Jesus? Jesus, o senhor está contente com a minha conduta como cristão? Quem é você de verdade? Será que você não é aquela pessoa egoísta que pensa tanto no seu bem-estar, que não se preocupa em dar bom testemunho, em ter aquela vida que espalha o bom perfume de Cristo? Sua vida tem espalhado o perfume? A sua vida atrai as pessoas para Jesus? Todo mundo fala, nossa, como aquele cara é legal. Eu queria ser como ele. Qual é a diferença dele? Ah, ele tem Jesus, então eu também quero ter. Será? Será que você não é daquelas pessoas que vive humilhando aqueles que não fazem parte da sua turminha arrogante? Aquela turminha que não aceita mais ninguém no grupo, a menos que haja interesse? Eu quero acreditar que você não é essa pessoa. Como é que... Vou fazer mais uma pergunta. Como anda o seu vocabulário? Você pronuncia palavras de vida ou palavras vergonhosas que expulsam o Espírito Santo de perto de você? Ah, talvez você não ache importante ter o Espírito Santo perto de você. Eu acho que é tudo na minha vida. Porque se o Espírito Santo sair, sobra espaço para quem? Para o diabo, não é? Quem que você prefere ter do seu lado? O Espírito Santo ou o diabo? E você acha que o Espírito Santo vai ficar perto de você, ouvindo os palavrões às vezes que você fala, tentando imitar todos aqueles que nem conhecem Jesus? Até onde você pensa que você pode chegar com esse comportamento? Por que você age assim? Será que você se esqueceu de que você é filho do Deus vivo? Perdeu o temor a Deus? Você se esqueceu talvez do que Jesus fez por você naquela cruz? O tanto que ele sofreu? Será que dá para esquecer isso de vez em quando? Foi doloroso demais o que ele passou para você esquecer isso e ser bobo, ficar falando palavrão, imitando os outros. Pensa um pouco. Talvez até você se ache melhor do que os outros. E por quê? Agora você aprendeu que Jesus veio pelos pecados de todo mundo, inclusive os seus. Então, gente, por favor, me perdoem, mas o meu papel é exortar os meus alunos. O que é exortar? É obrigar vocês a refletirem, a se autoanalisarem. É pedir para vocês. Parem! Saiam do celular, encontrem um cantinho sossegado e tenham a coragem de perguntar: Jesus, quem sou eu? Será que eu sou hipócrita? Eu chego aqui e digo, eu te amo, Jesus, e lá fora eu sou uma pessoa tão feia. Me perdoa, Jesus. Que Deus promova no seu coração arrependimento e faça você mudar de rumo. É isso que a gente vem fazer aqui nessa aula. É isso que a gente vai fazer lá na igreja. Nós temos que ser cristãos firmes, verdadeiros. Porque cristão morno, vocês sabem o que Jesus fala deles lá no Apocalipse?
Quem me dera fosses frio ou quente, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pensem, eu quero muito que vocês sejam cristãos exemplares. Vamos orar? Senhor amado, obrigada, Pai, por esta lição e porque o Senhor nos deu a chance de crescer um pouco mais. Deus, sabemos que não temos agido bem. Sabemos, ó Deus, que não temos sido motivo de orgulho para o Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor transforme as nossas vidas, assim como o Senhor transformou a de Zaqueu. Ó Deus, que o nosso coração se arrependa cada vez que pecarmos, para que a gente possa se reciclar e melhorar para o teu prazer, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor nos deu Jesus para morrer na cruz por nós. Isso foi tão doloroso. Ó Deus querido, ajuda-nos a praticar ações que alegrem o teu coração. Queremos ser melhores, queremos realmente mudar o rumo, parar de fazer as coisas erradas que às vezes fazemos e que às vezes achamos que nem tem importância. Tem importância sim, Senhor, porque elas nos afastam de Ti. Perdoa os nossos pecados e transforma-nos, segundo o Teu amor e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém, queridos. Olha, logo, logo a gente vai se ver. Eu só espero que vocês reflitam na lição que vocês aprenderam hoje, que vocês cresçam em estatura, sabedoria e graça diante do Senhor, porque isso é a coisa mais importante que vocês podem fazer nessa vida. Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui